Muito bem, pessoal, vamos falar então sobre a raiz de um número inteiro. Gente, veja bem, da onde surge essa ideia? Você pensa comigo da seguinte forma: imagine que eu tenha um número que elevado ao quadrado dá igual a 16, beleza? Que número é esse? Aí você talvez já me responda daí, se você é bom de tabuada, e você sabe que um número ao quadrado quer dizer eu ter esse número multiplicado por ele mesmo. Daí você pensa, qual é o número que vezes ele mesmo dá 16? E aí você já sabe que esse número aqui é o 4, ok? 4 vezes 4 dá 16. Então, 4 ao quadrado, ou 4 elevado a 2, dá igual a 16. Então, esse número aqui é a famosa raiz quadrada. Só que a gente escreve assim, ó, raiz quadrada de 16 é igual a 4. E só lembrando, a raiz é quadrada porque é o número que foi elevado ao quadrado. Nesse caso, nós teríamos que colocar aqui dentro o 2, né? Porque esse índice aqui é que ele tem uma relação direta com o expoente aqui, tá? Só que já é convencionado, já é algo assim, digamos, de comum acordo dos matemáticos do mundo todo, que quando é raiz quadrada, você não precisa colocar o índice. Subentende-se que o índice aqui é 2, beleza? Fica subentendido. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Por que motivo? Causa, razão ou circunstância, como diria o professor Girafales? Por quê? Pois, simplesmente porque 4 elevado a 2, que seria o meu índice aqui, é igual a 16. Ok? Isso daqui é a ideia de raiz. Então, por exemplo, se eu pensar assim, qual é a raiz cúbica? Opa, quando o índice é 3, a gente fala que a raiz é cúbica, tá bom? De 8. Opa, espera aí. Eu tenho que descobrir qual é o número que, ao elevar ao cubo, ou seja, elevar a 3, eu encontro como resposta o 8, ok? E a dica que eu vou te dar para você achar isso aqui rápido é você tentar mesmo chutar os números. Tipo, 1 elevado ao cubo seria 1 vezes 1 vezes 1, daria 1. Eu vou tentar o 2. Vai tentando mesmo. Aí 2 elevado ao cubo quer dizer o quê? Isso aqui quer dizer 2 vezes 2 vezes 2, beleza? Que dá 8, né? Opa, descobri! O número que é elevado ao cubo que dá 8 é o 2. Lindo! Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Por que motivo? Pois 2 elevado ao cubo dá 8. Perceberam, gente? É simplesmente isso. É o tempo todo você procurando lá qual é o número que está elevado àquele tal expoente e que vai resultar no tal número que está ali. Ok? A raiz quadrada, gente, é muito fácil. É só você perguntar. Raiz quadrada de 16. Qual é o número que vezes ele mesmo vai dar 16? Acabou. Certo? É o 4. Então, raiz quadrada de 16 é 4. Tá bom? Vamos fazer alguns exemplos aqui, só para ver se você sacou legal mesmo? Bom, vamos lá, vamos fazer aqui junto alguns exemplos. Imagine que eu peça para você, então, a raiz quadrada de 36. Você vai ter que se perguntar, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 36? Aí você pensa, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3 vezes 3, 9, está longe. 4 vezes 4, 16, está longe. 5 vezes 5, 25, está chegando perto. 6 vezes 6, 36. Ah, então é o 6. Por quê? Porque 6 elevado a 2, que é a mesma coisa que 6 vezes 6, dá 36.
Percebeu? Tá bom? Então, basicamente é isso daqui. Imagine que eu peça para você calcular para mim qual é a raiz quarta de 16. Opa, agora não é mais a raiz quadrada, ok? É a raiz quarta. E o único índice que eu não escrevo é o 2, tá? Ah, eu não falei disso para você, né? Vamos dar nome aos bois aqui, né? Raiz enésima de B é igual a A. Esse nzinho aqui é chamado de índice. Deixa eu colocar esses nomes aqui para você. Na hora que eu usar os nomes, você não ficar perdido aí. Esse cara aqui é chamado de índice. Ok? Faltou espaço, né? Vou botar para cá. Índice. Tá bom? Esse cara aqui, esse símbolo que está aqui, ó, esse símbolo bonito aqui, ele é chamado de radical. Tá bom? É esse símbolo aqui bonito. Esse número que está aqui dentro, ele é chamado de radicando. Tá bom? Ó, radicando. E esse cara que está aqui fora é o que a gente chama de raiz. Tá bom? Nomes dados aí. Então, repara, se o índice for 2, você não precisa colocar nada. Tá bom? Muito bem. Se o índice for qualquer outro número, 3, 4, 5, 10, você tem que botar. Combinado? Então, vamos lá. A raiz quarta de 16. Muito bem, vamos pensar então. Qual é o número que elevado à quarta potência, olha que legal, qual é o número que eu vou ter, que ao elevar esse número à quarta potência, eu encontro o 16. Show? Bem, eu vou ter que tentar. 1 elevado à quarta potência é 1, né? Ah, então já sei, professor, é o 2. 2 elevado à quarta potência vai ser 2 vezes 2 vezes 2, lembra? Vezes 2. Aí 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8 e vezes 2 é 16. Descobri, isso aqui é 2. Pronto. Ok? Acabou. Basicamente, gente, a extração de raiz quadrada é isso aqui. O único detalhe que você precisa ter em mente, preciso que você tenha esse detalhe aqui em mente, é o seguinte: imagine que eu peça a raiz décima de 1, ok? Ixi, professor, agora tu complicou. A raiz décima de 1, professor, é décimo de 1. E aí? Você tem que pensar, qual é o número que elevado a 10 dá igual a 1? Aí você tem que lembrar, gente, que qualquer número que o 1 elevado a qualquer expoente dá 1. Então isso aqui é 1, gente. Ok? Porque 1 elevado a qualquer expoente dá igual a 1. 1 elevado a décima é 1, 1 elevado a 100 é 1, não importa. Tá bom? Acabou. Fim de papo aí, fim de jogo. Tá bom? Acabou-se. Agora vamos para... Agora eu vou pegar aqui uma raiz negativa, hein? Ixi, professor, não complica não, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vou botar aqui a raiz cúbica de menos 27. Ok? Muito bem, professor. Agora eu quero ver. Raiz cúbica de menos 27, professor. Deixa eu seguir o mesmo padrão aqui, botar preto, mesmo padrão, tá? Exatamente. Mas o exemplo continua, tá? Raiz cúbica de menos 27. E aí? Quanto que essa brincadeira aqui vai dar? Tem gente que já se apavora, já vou errar, não vou conseguir acertar isso, professor. Pelo amor de Deus. Não, tranquilo. Olha aqui, que molezinha. Pensa comigo primeiro. Qual é o número que elevado ao cubo vai dar 27? Esquece o menos por enquanto. Preocupa só com 27, ok?
Então, repara, se eu quiser um número que é elevado ao cubo dá 27, eu já sei que 2 ao cubo é 8, olha lá, certo? Eu vou tentar quem? 3 ao cubo, né? Vou tentar 3 ao cubo. Ó, isso aqui vai ser o quê? 3 vezes 3 vezes 3. Olha que legal. 3 vezes 3 é 9, e 9 vezes 3 é 27. Já descobri o número. Mas, professor, temos um problema. Ali é menos 27. Adivinha? É simplesmente você colocar o menos aqui na frente do 3. Por quê? Porque menos 3 elevado a 3 vai ficar, ó, vou fazer aqui para você ver. Menos 3 elevado a 3 é menos 3, vezes menos 3, vezes menos 3, correto? 3 vezes 3 é 9, menos vezes menos é mais, 9 vezes 3 é 27, mais vezes menos é menos. Ou você lembra de uma aula que tem aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, que quando você tem um número negativo elevado a um expoente ímpar, o resultado fica como mesmo? Negativo. Já ensinei isso aqui no canal. Se não conferiu essa aula, confere lá, beleza? Ó, menos 3 elevado a 3 é menos 27. Então, a resposta disso aqui é o quê? Menos 3. Ah, professor, já sei então. Então, a raiz quadrada de menos 16 é menos 4. Não. Ah, professor. Não, 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 não. A raiz quadrada de menos 16 não é menos 4. Sinto te informar, sinto te decepcionar. Por quê, professor? Vou te explicar agora. Porque quando você vai extrair a raiz quadrada de um número negativo, você chega em um problema. Que problema é esse, professor? É o seguinte: se a raiz quadrada de 16 fosse menos 4, vamos dizer que fosse, então, menos 4. Se ela fosse menos 4, eu teria que dizer que esse número ao quadrado dá menos 16, correto? Qual é o número que ao quadrado dá menos 16? Se você disser para mim que é o menos 4, nós teremos um problema. Por quê? Porque menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4. E 4 vezes 4 é 16. E menos vezes menos é mais. Eita, peraí, buguei. 4 vezes 4 é 16. E menos vezes menos, lembra? Na multiplicação, menos vezes menos é mais. Então, não tem um número que é ao quadrado de menos 16. Exatamente, não tem. Isso quer dizer que essa raiz aqui não existe. Nos números que a gente conhece. Quais são os números que a gente conhece? Os números reais. Então, a gente diz que isso aqui não existe nos reais, que são os números que você usa até agora, tá? Mas tem como extrair essa raiz aí? Lá no ensino médio você vai entender, tá bom? Se você já está no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, você entende o porquê disso. Então, não existe raiz quadrada de número negativo nos reais. Não existe. Repare que o mesmo vai acontecer para a raiz quarta. Se aqui fosse uma raiz quarta e aqui dentro é um número negativo, também não dá para tirar a raiz. Por quê, professor? Porque você tem que lembrar que se você tem um número negativo elevado a um expoente par, isso aqui sempre vai me dar uma resposta positiva. Ok? Número negativo elevado a expoente par é sempre positivo. Então, eu nunca vou ter um número negativo elevado ao expoente par dando um número negativo. Ele sempre vai dar um número positivo. Por isso, eu nunca vou ter a raiz quadrada nem a raiz
quarta, ok? Nem a raiz sexta, nem a raiz oitava, nem a raiz de nenhum índice que seja par. Vai dar um número, vai ter raiz quadrada, ou raiz que seja negativa. Nem quarta, nem sexta, nem raiz oitava, nem raiz quadrada, nem se aqui fosse 10, aqui no índice, nunca vai poder ser um número par, ok? Se aqui dentro for um número negativo, tá? Se o número for positivo, tranquilo. Mas se for um número negativo, esquece. Isso daqui simplesmente não vai ter resposta. Não existe. Ok? Espero ter ajudado aí a que vocês entendessem pelo menos o que é. Se ficou alguma dúvida, se não ficou legal essa explicação, coloca nos comentários aí. Eu faço até um outro vídeo. Coloca a sua dúvida aí, que eu faço vídeos para tirar as dúvidas de vocês aí. Tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Até a próxima. Fui!